Potências infinitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais um vídeo aí maravilhoso do que, gente? Hoje, quarta-feira, meio-dia, é a nossa leitura aí do livro Alegria e Triunfo, que eu não sei se vocês estão acompanhando aí, mas é um livro que realmente põe a gente para pensar e põe a gente para praticar, porque o lema aqui do canal é o quê? Através da repetição, através da prática diária, nós chegamos à perfeição. É isso que nós fazemos aqui no canal. Não importa em que patamar você esteja, não importa que você não tenha esses conhecimentos, mas faça, pratique. Como eu falo sempre aqui no canal, né, gente? É uma escolha você amar. É uma escolha você viver no mundo de Deus, no reino de Deus. É uma escolha. Tudo na vida é uma escolha. Você escolhe ficar alegre, você escolhe ter paciência, você escolhe ter amor no coração, você escolhe manifestar as bênçãos de Deus que estão aí em você. Então esse livro aqui, ele mostra pra gente um caminho de práticas. E quanto mais você lê esse livro, quanto mais você ouve aqui, mais você vai internalizando estes ensinamentos nas suas células, no seu corpo, na sua mente. Vai o quê? Impressionando o seu subconsciente. Então, quando alguém falar alguma coisa pra você, é assim que funciona, você vai falar, não, na minha vida não é assim que funciona. Então, na hora, você já vai estar quebrando o quê? Aquela crença limitante que talvez você tinha, que talvez você ainda tenha, mas que você está fazendo o quê? Trabalhando aqui junto comigo, junto com as pessoas, junto com as potências infinitas que estão aqui conosco, né, gente? Comigo, com vocês aí também. Porque nós somos aqui seres, uma egrégora de potências infinitas, de capacidade infinitas, tá bom? Todos os seres são. Então, com certeza, se você tá aqui, você já está manifestando aí a sua capacidade infinita como filho de Deus que você é. Tá bom? E hoje o capítulo tá maravilhoso, né? Porque o capítulo 10 é a felicidade. O capítulo 9 foi o plano divino de vossa existência. Gente, não deixe aqui de ouvir esses livros, os preceitos diários que eu estou fazendo aqui, que eu faço, né? Todos os dias, vai o ano inteiro aí. Então não deixe de estudar esses conhecimentos. Mas estudar, gente, não é estudar intelectualmente, tá? Não é estudar com a mente do homem, com a mente carnal. É estudar com a mente de Deus. Qual a diferença, Cris? A mente de Deus não fica perguntando como, não fica perguntando por que eu tenho que fazer isso, como fazer isso, não. A mente de Deus, ele só sente aqui, ó. Então, se você está praticando, se você já está aqui no canal há algum tempo, você já sabe o que isso significa. Então, Deus significa o quê? Sentimento, amor, abundância, prosperidade, saúde perfeita, harmonia em toda a sua vida, tá bom? Então vamos ler lá aqui o capítulo 10, que com certeza é mais um capítulo aí maravilhoso, né, gente? Maravilhoso. Capítulo 10, a felicidade. Tudo responde ao chamado da alegria. Tudo se reúne onde a vida é um canto. Esta é a mensagem da nova vida, da nova ordem e dos novos tempos. É o texto áureo do grande evangelho do esplendor humano. É a verdade central da sublime filosofia da existência que declara que o maior bem é a felicidade e que o céu está neste mundo. Cristiano D. Larson. A felicidade pode ser designada pela síntese das aspirações humanas. No admirável filme O Ladrão de Bagdá,
vimos escrito em letras luminosas que a felicidade deve ser conquistada. Ela é conquistada pelo perfeito domínio da natureza emotiva. Não pode haver felicidade onde existe o medo, a apreensão ou o receio. Exatamente, né, gente? Se você, lembra que eu falei uma vez aqui no preceito? Que quando você tem alegria, felicidade, você tá, né, cantando, dançando, você não tá pensando em nada, porque não tem como. A mente, ela só tem a capacidade de pensar, de sentir uma coisa por vez. Então, ou você sente alegria, ou você sente tristeza. Não tem como você sentir os dois ao mesmo tempo. Por isso que eu falo aqui que é o quê? Uma escolha, tá? Quando souberdes que existe um poder invencível que vos protege e a tudo que amais, realizando todo o desejo justo de vosso coração, a vossa tensão nervosa desaparecerá completamente e vivereis felizes e satisfeitos. E como que a gente faz isso, né, gente? Quando souberdes que existe um poder aí invencível, impressionando a nossa mente. Como que a gente impressiona? Através da repetição, que vai criando aquela bola de neve, né? Vai crescendo, começa pequenininha. A fé começa pequenininha. Aí ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e se transforma aí numa avalanche de sentimentos maravilhosos, né? Avalanches de bons sentimentos, de boas emoções. Não vos perturbareis mais pelas aparências contrárias, sabendo que a inteligência infinita protege os vossos interesses e que aproveita todas as condições para fazer-vos bem. Farei um caminho no deserto e nos rios do ermo. A afiliação perturba a mente que guarda rancor. A raiva, o ressentimento, a maldade, o ciúme e o desejo de vingança roubam ao indivíduo a felicidade e lhes deixam a moléstia, o insucesso e a pobreza. O ressentimento arruinou mais lares do que o álcool e matou mais indivíduos do que a guerra. Seus efeitos perniciosos podem ser vistos no seguinte fato. Havia uma senhora que era sadia e que se casara com um homem a quem amava vivendo feliz. O marido morreu e deixou parte de seus bens a um parente. Ela encheu-se de ressentimento. Em pouco tempo emagreceu, adquiriu pedras nos rins e ficou muito mal. Um metafísico que conhecia disse-lhe: Senhora, vede o que o ódio e o ressentimento vos fizeram. Eles produziram a formação de pedras em vosso corpo e somente o perdão e a bondade podem curar-vos. Bom, a gente já sabe aí pelos conhecimentos, né, até cientificamente, que as nossas doenças começam primeiro no emocional e depois vem aqui para o nosso físico. Então, e o ressentimento, né, gente? Muitas pessoas aí que têm doenças diversas, vamos dizer assim, é o ressentimento, a falta de perdão que faz com que elas adquiram esta doença. A senhora compreendeu a verdade da afirmação, harmonizou-se e perdoou, readquirindo sua esplêndida saúde. Olha que delícia, né, gente? Um indivíduo que era diabético e se queixava constantemente do regime que o médico lhe dera e de precisar semanalmente fazer exame de urina, aconselhei que abandonasse o regime e o tratamento médico e orasse pelos vizinhos, pedindo a Deus que os abençoasse, pois vivia em contínua desarmonia com eles. Depois de 2 semanas, os sintomas da moléstia tinham desaparecido e a análise feita num período de 6 meses revelou urina normal. Para ser feliz, o homem precisa ter certeza da estabilidade de sua vida, e essa certeza só pode ser dada pelo sentimento de segurança que resulta da consciência da presença do poder interno e da sua direção infalível. Então, o que ele está falando aqui? Para ser feliz, verdadeiramente feliz, né, gente? O homem precisa ter certeza do seu poder interno, sem dúvidas. Então, como que você adquire isso?
através dos ensinamentos, da leitura diária, né, de depoimentos que você começa a ver se ela conseguiu, eu também consigo. Então isso vai aprofundando cada vez mais, vai virando aí, como eu falei, uma avalanche de fé. Junto ao vosso caminho, encontrareis sempre o aviso ou a indicação de que deveis seguir. Basta abrir de vossos olhos espirituais para vê-lo. Com os olhos carnais, nós não conseguimos mesmo ver o caminho correto, né, gente? O caminho correto é aquele que a gente sente alegria, que a gente sente leveza, como eu falo para vocês aqui. Certa senhora estava muito aflita sobre uma situação desagradável e pôs-se a pensar: aclarar-se-á isto um dia. A criada que se achava ao lado dela pôs-se a relatar fatos que lhe tinham sucedido. Conquanto estivesse muito aborrecida para tomar interesse, pôs-se a ouvir pacientemente. Dizia a moça: um tempo trabalhei num hotel onde havia um jardineiro muito alegre, que vivia continuamente contando histórias engraçadas. Chovera durante 3 dias e perguntei-lhe então: julgais que se aclarará o tempo? Respondeu-me: se Deus quiser, pois não se aclara sempre. Olha só, a confiança dele, né? Pois Deus não faz parar de chover sempre? Pois Deus não está sempre aqui? Olha só. A senhora ficou admirada. Era a resposta aos seus pensamentos. Exclamou, pois, reverentemente: com Deus sempre se aclara. Pouco tempo depois, o seu problema se resolveu e de forma inesperada. No jogo da vida, a felicidade opõe-se sempre ao amor próprio, e onde um se encontra, o outro jamais aparece. Lembra que eu falei aqui logo no começo que não tem como você ter as duas coisas se você tem amor próprio? Se você está pensando no amor próprio, em admiração, não tem como, a não ser que você deixe entrar na sua mente, né? A mente carnal aqui dos olhos: você não é nada disso. Então o que você tem que fazer? Fechar essa porta e abrir para a expressão de Deus, para o seu amor. Quando o indivíduo resolve sacrificar a sua razão carnal e o seu orgulho, a direção do superconsciente, a felicidade está próxima. Foi o que eu acabei de falar. Quando o indivíduo resolve sacrificar o quê? A razão carnal, né? Que é tudo saber como funciona, o intelectualismo, né? É essa parte carnal mesmo de entender o que acontece, leva à felicidade. Olha só o que ele fala: aquilo que vos repugna ou que odiais, certamente vos virá. Porquanto, pelo ódio, formais uma imagem viva na vossa mente subconsciente, e ela a reproduzirá no plano material. O único meio de apagardes essas imagens é pela não resistência, que nós já estudamos aqui. Por exemplo, uma senhora tinha interesse por um homem que a miúde lhe falava de suas encantadoras primas. Ela ficou enciumada e ressentida, perdendo a afeição dele. Mais tarde, encontrou outro homem para o qual se sentiu muito atraída. Durante a conversa, ele mencionou algumas primas das quais gostava muito. Ela ressentiu-se, porém, logo pôs-se a rir, pois ali estavam as suas antigas amigas, as primas. Desta vez, aplicou a não resistência, abençoou a todas as primas do universo e enviou-lhes bons pensamentos, pois compreendeu que, se não o fizesse, todo homem que encontrasse teria primas sobre as quais havia de falar-lhe. Assim procedendo, venceu, pois nunca mais ouviu falar em primas. É por esse motivo que as experiências desagradáveis se repetem tantas vezes na vida de certas pessoas. Conheci uma senhora que vivia contando por toda parte seus aborrecimentos. Andava espalhando para todo mundo: sei o que é sofrimento, e ficava esperando palavras de simpatia. Olha o vitimismo aí, né, gente? O vitimismo, a carência se encaixa aqui. Certamente, quanto mais mencionava os seus aborrecimentos, mais os aumentava, porque, por suas palavras, era condenada. Devia ter empregado suas palavras para neutralizar seus aborrecimentos e não para multiplicá-los.
Se tivesse dito repetidas vezes, transfiro o meu fardo ao Cristo interno e caminho livremente, não falando em seus aborrecimentos, estes se teriam apagado de sua existência, porquanto, pelas vossas palavras, sereis justificados. Para provar-vos que é absolutamente verdade, que podeis fazer de vossa vida material aquilo que quiserdes, tornando-a feliz e próspera, citarei o exemplo da senhora Frances Larimer Warner. Diz ela numa carta escrita a outra estudante de ocultismo: acabo de chegar de uma viagem, encontrando vossa carta no dia 2 e outras cartas que reclamavam a minha atenção. Respondo vossa carta conforme vou lendo-a. Em primeiro lugar, falai sobre o espírito prisioneiro, etc. Fiquei viúva aos 28 anos, com uma criança pequena, e perdi tudo o que possuía em loucas especulações na Califórnia. A minha crença na pobreza e a falta de um lar me privaram de todo o conforto, até que, recentemente, pedi o meu direito divino a todo o bem. E o consegui, não por uma afirmação constante, mas por um método próprio, descoberto após 10 anos de meditação, quase constante, concentração e experiência sobre a lei. Ofereço espontaneamente os resultados. Ela vai falar aqui o que ela fez. Olha que delícia, gente, de livro, né? Por isso que eu falo, esse livro aqui é uma leitura mesmo de cabeceira. É para você ler 10 vezes esse livro. Por quê? Conforme você vai lendo, você vai impressionando o seu subconsciente com os depoimentos que tem aqui. Em resposta à vossa pergunta, direi que não mais era moça e não tinha sorte. Com efeito, o retrato que fazeis de vós mesma corresponde exatamente comigo como eu era naquele tempo. Portanto, tende coragem e não vos desanimeis, pois se conheceis o meu antigo ambiente, talvez vos sentisseis com menos dificuldade a vencer. A vossa carta comoveu-me profundamente, muito mais do que as outras, pois descreve tão claramente o que fui, e posso afirmar que é absolutamente verdade que podeis fazer com que a vossa vida exterior seja o que quiserdes. Isso sem muito tempo e concentração, e vou mostrar-vos clara e francamente como. É, pois, puramente científica a afirmação que das imaginações do coração surgem as saídas da vida, de modo que, embora seja contrário à vossa razão, nunca imagineis condições indesejáveis, nem penseis nem faleis nela, pois sendo esse o primeiro passo para a realização. Pelo contrário, começai agora mesmo a ver vivamente os vossos desejos de melhor ambiente e trabalho mais agradável já realizado. Como o impulso de vida que age sobre a consciência como desejo é sempre um impulso, deve, em consequência disso, ser realizado. Olha só. Jesus expressou-se com precisão científica quando disse: credes que recebestes. Então, é para você realmente já começar a ver o que você quer. Como eu tô falando aqui em casa, né, gente? Outro dia aconteceu uma coisa aqui e eu falei, eu não quero viver nisso. Eu vivia assim porque eu não tinha nada. Agora eu tenho. Então, como que é o meu novo ser hoje? Como que é o meu novo ser hoje? Abundante, próspero, sem escassez, né? Na alegria, na harmonia, na paz. Então, comece a perceber como você gostaria de ser, ter e fazer agora, no presente, que é o que Joe Dispenza ensina também. Quando descobri em pequenas coisas que tinha provas de uma grande lei, pus-me deliberadamente a trabalhar para ver se a lei podia trazer-me tudo o que pedisse, sem auxílio de meus esforços pessoais ou do meu trabalho. Sob todas as aparências, não tinha um lar, nem os meios para obtê-lo. Por isso, disse comigo mesma, esta é a minha gloriosa oportunidade para ter uma prova. E primeiramente, dei graças por isso.
e passei a me ver vivamente em meu lar, sentada à minha secretária, caminhando pelos cômodos, e para servir de investigação e prova científica sobre a realização detalhada de todo o quadro mental que fiz, vi-me a entrar alegremente no meu automóvel. Esse fato de colocar-me imediatamente no ambiente real desejado é a aceitação ou fé ativa. A fé sem obras é morta. Bem sabeis, uma fé passiva nada produz. Então não adianta aí você ficar falando que tem fé, que tem fé, que tem fé, mas você não se vê no seu carrão, você não se vê no seu apartamentão, você não se vê fazendo as coisas que você quer, que você deseja, naquele trabalho maravilhoso. Então é uma fé morta, porque você não está se vendo lá. Então quando você acredita, você já começa a imaginar aquilo que você quer. É isso que ela está falando aqui. Nunca me preocupei sobre o modo pelo qual tudo isso me viria, pois era coisa que não me competia, sendo o meu objetivo provar o poder do Espírito, conforme Malaquias 3:10. Se plantamos uma semente na terra, sabemos que o sol brilhará e a chuva virá. Deixamos a lei à produção dos resultados. Não vemos o processo da natureza, não é verdade? Pois bem, o desejo, cujas imagens formais, é a semente, os momentos em que fechais os olhos para ver internamente a imagem, são como o sol e a vossa constante expectativa. Sem ansiedade, são a chuva e a cultura necessárias para produzir resultados absolutamente certos, visto que são apoiados na lei. Olha só, né, gente? Sem dúvida, o ideal é o primeiro requisito para o que se quer conseguir. Tinha-me limitado tanto que a princípio me parecia que a própria tentativa de formar um ideal superior ao que tinha realizado era querer lutar contra uma grande força. Por isso, não fiz mais do que me exercitar na formação de ideais, até poder formar a mente facilmente o mais alto que me foi possível conceber, sentindo assim que havia rompido os laços que me prendiam a condições limitadas. É preferível, a princípio, tomar uma coisa por vez, e não compreender coisa maior do que aquela em que puderdes aplicar a vossa fé atual. Pois bem, querida senhora, em menos de 1 ano, tudo o que imaginei e muita coisa a mais, como que uma graça acrescentada por ter confiado inteiramente no Espírito em relação ao que Jesus me dissera que era meu, se apresentaram na minha vida, e muito maior do que a posse. Foi a alegria de ter provado para mim e para os outros que o que precisamos fazer para conseguir todos os bens é estudar ativamente e fielmente e, em seguida, praticar os ensinos do nosso maior cientista, Jesus de Nazaré. Nossa, gente, tô até arrepiada aqui de tão maravilhoso isso daqui, né? Então, qual é a lei aqui? A sua lei é plantar a sementinha e saber que Deus, que o universo já está preparando e que tá aí pronto para você. Agora você precisa estar pronto. E estar pronto o quê? Viver na vibração daquilo que você quer. Viver a experiência agora, sabendo que o universo já está lá, com o seu desejo pronto. Vou terminar aqui. Você vê, né, gente? Tudo que eu tô falando aqui para vocês, praticar, confiar, não fica procurando outras coisas. Faça as afirmações, acredita, faça a sua imagem mental do que você quer. Não pense que é muito. Não pense que é muito, porque Deus te dará muito mais a partir do momento que você acreditar. Olha o que ela tá falando aqui. Olha o que ela tá falando aqui. Que coisa maravilhosa, né, gente? Vedes, por exemplo, que aquela senhora alcançou, por meio do pedido silencioso, tudo o que lhe era necessário para a sua felicidade e alegria. Cada ente humano, sendo uma criação diferente do Supremo Espírito, para ser perfeitamente feliz, precisa de coisas diferentes das que são necessárias às outras pessoas e só poderá recebê-las diretamente do Criador. Você não recebe do seu patrão, você não recebe do seu
do seu chefe, você não recebe do seu cliente. É Deus que está mandando aquilo para você. É Deus que está mandando a provisão para você, o seu suprimento infinito. Então, quando você começa a pensar assim, realmente, gente, é quando você vira a chave. É quando você faz crescer a sua fé e começa a criar onde? Onde Jesus criava. Onde que Jesus criava? Na quarta dimensão, na dimensão mental, no mundo mental, no mundo do reino dos céus. Não há, pois, motivo para invejardes a felicidade dos outros, e em vez de desperdiçardes vosso tempo nisso, pedi ao Espírito que vos dê a vossa parte de felicidade. Concorreis para isso, desejando a maior felicidade a todos, enviando-lhes vossos pensamentos de harmonia, amor, verdade e justiça. E na proporção das boas vibrações que enviardes, será a felicidade que recebereis. Lembra aqui, né, do exercício que a gente faz da entrega dos presentes aí? É isso, gente. Conforme você vai fazendo esses exercícios, olhando com os olhos de Deus, praticando as bênçãos, praticando o agradecimento, praticando abençoar, praticando no mundo do reino dos céus só existe o bem, o belo e a perfeição, né? Que é o nosso desafio que nós estamos fazendo aqui. Você vai o quê? Está praticando a lei mental, que é o quê? Abençoar a todas as coisas do céu e da terra, se harmonizar com todas as coisas do céu e da terra. E todas as coisas do céu e da terra, isso significa o quê? Você também precisa estar harmonizada dentro de você. Porque não adianta você falar, eu abençoo fulano, e você ficar se autocriticando. Por que eu não estou conseguindo? Por que o outro consegue e eu não consigo? É isso. Olha que maravilhoso, gente. Não deixa de ler esse livro aqui, não deixa de adquirir esse livro que é maravilhoso. Olha quantos ensinamentos, quantos insights ele tem aqui, né, gente? Então esse foi o fim do capítulo aqui 10, a felicidade. Foi bem curtinho esse, né? E o próximo capítulo vai ser uma coisa maravilhosa. Dinheiro, assuntos financeiros. Será o nosso próximo capítulo, a nossa próxima quarta-feira, ao meio-dia, mais um capítulo aí do livro Alegria e Triunfo, que se você praticar tudo que eu estou falando aqui, não é técnica, não é método, não é. Isso são só nomes que foram colocados para vocês entrarem nas caixinhas, tá bom? Pense nisso e continue aqui comigo. Eu amo vocês. Fique em paz. Tenha fé. Acredite no seu potencial infinito. Potências infinitas. Até quarta-feira com o próximo capítulo 11. Assuntos financeiros. Eu amo vocês.